Posso olhar do material que eu trouxe? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você que trouxe Bíblia, abra ela. João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. E o versículo de número 5. João, capítulo de número 6, o versículo de número 5. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua casa, em sua presença, para adorá-lo, para glorificá-lo, certo de que Ele tem uma palavra no nosso coração. Minha gratidão também ao pastor dessa igreja, pastor Tiago, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pastor Felipe, é isso, né? Deus continue abençoando, todos os demais pastores, obreiros, servos, amigos, que Deus continue abençoando, o irmão que nos recebeu também desde a porta, que Deus continue abençoando. Reverendo Jacó, foi quem fez contato, que Deus continue abençoando. Vocês têm um tesouro aqui, eu sempre digo que qualquer hora dessa Deus me deixa rico, eu faço um contrato e levo o Jacó embora para todas as agendas. Enquanto eu estou pobre, eu vou encontrando ele de vez em quando assim, e é sempre um prazer cultuarmos. Eu estou com as minhas meninas, minha esposa, minha filha. Minha filha, ela já era pentecostal, só que agora que ela está andando, ela está mais pentecostal ainda. É por isso que ela anda, corre, pula, chora, mas é tudo para dar glória. Eu acredito que você glorifica também, a gente volta para casa glorificando a Deus. Eu trouxe o material que estará lá fora após o término do culto. Tem pouco, então corre para você não ficar sem. São copos da felicidade. Pensa num negócio bom. É tão bom que, como crente pentecostal, cada copo que você compra é uma glória que você dá. Não passa lá fora depois e dá muito glória lá também. Deus abençoe. João, capítulo de número 6, versículo de número 5, você que achou, diga amém? Diz o texto: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E você diz amém? Amém. Não feche a sua Bíblia, mas tome o seu assento adorando a Deus. Essa é minha? Obrigado. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, sem dúvida nenhuma, faz parte de um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Se nós passássemos a oportunidade hoje à noite, pedíssemos para que alguém citasse o texto que você mais conhece, não apenas agora da vivência cristã, mas desde o seu primeiro encontro, primeiro contato, provavelmente esse é um dos textos que você primeiro conheceu. O texto é muito conhecido, um texto profundamente ao ponto que nós conhecemos tanto que sempre que citamos, logo já vem na nossa mente toda a história antes dela mesmo ser finalizada a leitura. Nós conhecemos o que aqui está escrito e é interessante porque nós sabemos que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 3 eram chamados de evangelho sinótico ou semelhante: Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte. Só que quando nós olhamos para os 4 evangelhos, você perceberá que os 4 apontam para Cristo, mostram seus milagres, seu nascimento. Apenas, na verdade, há uma diferença entre eles. Por exemplo, cada um deles escreve para um povo com um objetivo, uma finalidade em um tempo, e é por isso que alguns textos nós encontramos em um, mas não encontramos em outro. Por exemplo, quando olhamos para Mateus no capítulo 1, ele é o mais extenso, ou único, que prova e mostra a genealogia de Jesus. Mateus escreve para os judeus,
Os judeus têm uma expectativa, uma esperança do Messias. É por isso que, escrevendo para os judeus, o propósito dele é provar a genealogia de Jesus, mostrando que ele é o Messias esperado. Marcos escreve para os crentes em Roma. É por isso que Marcos vai provar e mostrar um Jesus já que opera milagres e faz tudo de maneira imediata. Ele já começa o milagre mostrando no capítulo 1, mostrando a vida de Jesus no capítulo 1, e ele não vai falar acerca do nascimento, mas já começa mostrando os milagres que Jesus opera. É extraordinário. João não faz parte desse grupo, mas ele também aponta para Cristo. Os 4 têm como objetivo central provar e mostrar o que nós sabemos e conhecemos, que Jesus encarnado tem 2 naturezas, 100% homem, 100% Deus. Os 4 vão provar esta verdade. Só para você aquecer, para dar glória, nós sabemos e conhecemos que todos eles vão mostrar e provar textos que mostram 100% a humanidade de Jesus. Por exemplo, João no capítulo 11, versículo 25, se não me falha a memória, 35, ele diz e prova, mostra um texto a nós dizendo, Jesus chorou. É o menor verso. Ele vai provar a humanidade de Jesus, que chora pela morte de um amigo muito íntimo, que é Lázaro. Só que o mesmo João, que escreve o evangelho que leva ao seu nome, diz que ele chorou como homem. Quando ele escreve o Apocalipse, ele já não vai mais mostrar Jesus como homem. É por isso que no capítulo 21 e o verso 4, se em João 11:35 como homem ele chora, João no Apocalipse 21 e 4 vai provar ele como Deus, falando acerca de um dia que todos nós que aqui estamos aguardamos. Chegará um dia que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto e não haverá ranger de dente. É por isso que não é a mensagem de hoje, mas eu trago uma boa notícia ao teu coração. Se alegre até pelas lágrimas derramadas aqui, porque chegará um dia que você não se lembrará dessas lágrimas mais. João então não faz parte, mas ele também aponta para Cristo e mostra os seus milagres. João vai do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25, provando e mostrando a grandeza de Jesus. Capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na verdade tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Capítulo 21, versículo 25, ele encerra dizendo, se fosse para registrar tudo o que ele fez, ainda que a gente escrevesse em todos os livros que há na humanidade, seria incapaz. Ele fez coisas que a nossa mente humana não consegue alcançar. Só que esse milagre é conhecido. Há textos que são exclusivamente de um desses evangelhos. Por exemplo, quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, Marcos falará acerca de um milagre, de uma cura. É um homem que é cego, é trazido à presença de Jesus. Jesus vai operar um milagre na vida deste homem e só Marcos mostra esse milagre. Por exemplo, Lucas capítulo 15, ele é o mais extenso em provar e mostrar ao nosso coração 3 histórias, 3 parábolas, o que nós chamamos de trilogia. Elas se completam: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Nós encontramos, o mais extenso é do filho pródigo, e nós encontramos em Lucas capítulo 15. Só que existem textos que nós encontramos nos 4, e esse milagre é um deles. Mateus no capítulo 14 falará desse milagre. Marcos no capítulo 6 aponta para o mesmo milagre. Lucas no capítulo 9 e João no capítulo 6. Só que olha para cá, quando nós olhamos para esse texto, eu gosto principalmente de lembrar que todos escreveram para pegar verdades em todos e aplicar a nós, porque é extraordinário a maneira como cada um tem uma visão do texto. Por exemplo, quando nós olhamos para João capítulo 6, o texto inicia de uma forma, mas para completar a nossa visão e deixar o texto ainda mais poderoso do que já é, eu gosto da expressão e do texto de Mateus capítulo 14. Que cá entre nós, o texto é poderoso e extraordinário. Só que quando você olha para Mateus 14, ele tornar-se-á mais poderoso ainda. Felipe, por quê? Eu te explico. Porque quando nós olhamos para o milagre que está acontecendo em João 6, parece poderoso.
Só que a gente não sabe o que aconteceu antes. Quando eu olho para Mateus 14, eu vejo o cenário anterior. E agora, o que está acontecendo agora, torna-se mais incrível ainda. Felipe, o que é então que está acontecendo em Mateus 14? Você conhece? Uma festa está acontecendo, uma celebração está sendo dada. No meio da festa, Herodes olha para a filha de Herodias e apaixona-se por ela. A declaração de Herodes para ela é: pede o que você quiser, pede o que você desejar, porque o que você pedir, ele não sabe do pedido dela, mas já libera dizendo: o que você pedir, eu concedo e digo sim como resposta para o teu pedido. Há um problema e uma gravidade enorme aqui. Ele não sabe qual é o pedido que essa mulher vai fazer. Ela sai, vai à mãe e volta a Herodes. Só que olhe para cá e redobre a sua atenção, porque eu preciso lembrar você que o tempo, o dia, o período, o momento é de celebração, é de festa, é de comemoração, é de alegria para uns. Só que agora, quando Herodias volta, a pauta que ela vai colocar na mesa não é coerente com o cenário que eles estão. Porque se tem um cenário de festa, obviamente não está tendo luto. Se tem um cenário de celebração, obviamente ninguém está triste. Só que agora, quando ela vem, o pedido dela é: eu quero a cabeça de João em um prato. E por isso eu digo que você deve redobrar a sua atenção, porque se esse texto acontecesse aqui, ficasse lá e nunca mais acontecesse, traria lições a nós. Só que sabe qual é o problema? É que o texto aconteceu lá, mas acontece até hoje. Eu sei que agora o glória vai diminuir, não tem problema não vir por ele, porque o que o texto está provando ao nosso coração é que no mesmo cenário que alguém celebra, alguém pede a cabeça de um profeta, e o pedido vai ser concedido. Felipe, o que é que isso tem a ver com os nossos dias? Tudo. Porque eu vim até aqui, caminhei até aqui para te perguntar: até quando celebraremos enquanto cabeças de profetas estão sendo servidas? Até quando a pauta de algumas mesas serão a morte de outros ministérios? Até quando a pauta de algumas celebrações serão a destruição de outros? Nós estamos vivendo dias onde tem se levantado muita gente sem nenhum pudor, sem nenhuma dó, para se levantar contra ministérios que Deus levantou, para se levantar contra chamadas que Deus fez, para se levantar contra homens e mulheres que Deus levantou, simplesmente por uma vaidade e vontade própria, para destruir chamadas, ministérios, casamentos, famílias. Só que Deus nos traz hoje à noite aqui para dizer ao meu e ao teu coração: saia dessa mesa hoje, saia dessa mesa agora, porque senão a mesma conta que chega para Herodes chegará para você também. Eu vim dizer ao teu coração que essa falta de pudor, esse sentimento inescrupuloso não dominará o nosso coração, mas nós nos levantaremos de mesas, nós nos levantaremos de rodas, nós sairemos de grupos, porque se a pauta é destruir casamento, destruir chamada, ferir ministérios, não dá para se assentar a essa mesa, não dá para estar nessa roda. Pelo amor de Deus, não faça do churrasco na tua casa, não faça da mesa da tua casa palco da morte de ninguém, palco da destruição de ninguém. Evangelho não é para morte, evangelho é para vida, vida, vida. Nós não viemos para cá para destruir ninguém, para sabotar ninguém, para maquinar contra ninguém, para destruir e matar ninguém. Pelo contrário, nós viemos para cá para dar contramão. Se o mundo desprezou, se o mundo descartou, se o mundo jogou fora, a igreja se levanta para dizer: há uma palavra de vida, há uma palavra de vida. O texto é poderoso, só que tornar-se-á mais ainda agora, porque após a morte de João,
Isso chega ao conhecimento de Jesus. Ele sai, se ausenta. Ele não está como Deus, cuidado para não se enganar. Como homem, ele está sentindo a dor do luto. Ele se afasta, se ausenta, vai ao monte, fica só. Só que vem chegando uma multidão. E Jesus sabe que depois que é direcionada a uma missão, e agora eu me refiro a todos quanto tem chamada, você sabe o que é que eu vou dizer? Jesus entendeu que depois que eu sou designado, destinado, direcionado a uma missão, a partir de agora, tem momentos que eu preciso abrir mão das minhas dores para curar as dores de outros. Eu preciso abrir mão das minhas feridas para curar e cicatrizar outros. É por isso que ele poderia ficar lamentando. E só os pentecostais que já chegaram preparam para dar glória. Porque ele poderia ficar lamentando, resmungando, questionando, dizendo: eu não vim para isso, não desci para isso, não cheguei até aqui para isso. Só que ele entendeu, a dor faz parte do processo. As cicatrizes ficarão para provar. Um dia teve uma enfermidade aqui, um dia teve uma dor aqui. A cicatriz não dói, as cicatrizes não machucam mais, mas a cicatriz é para te provar e mostrar: eu te levarei a alguns lugares, mas a cicatriz é para lembrar. Houve um tempo de dor, houve um tempo de ferimento, mas a cura que eu vou trazer sobre você não é só sobre você, mas é para transportar em outros também. Eu vim aqui para liberar uma palavra ao teu coração. Se prepare. Você não está entendendo por que Deus não liberou uma palavra em meio à sua dor, por que Deus não liberou uma palavra em meio ao seu luto. Aí ele me traz aqui como porta-voz dele para dizer ao teu coração: é que eu te levanto como bálsamo para a dor de outros. Levante as duas mãos lá em cima. Eu vim pregar ao teu coração, dizer: se o diabo pensou que essa dor é o final da chamada, é o final do ministério, ele que bata em retirada, porque é só o início, é só o começo. Haverá bálsamo a outros. Jesus se levanta. Quando nós olhamos para João 6 e 4, a festa da Páscoa comemorada pelos judeus, há 3 festas conhecidas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. A Páscoa está chegando. Só que agora Jesus percebe que a multidão vem chegando. Está no texto para não dizer que é heresia. Ele olha, é a primeira vez que eu vejo, e a última também, no texto, Jesus trazendo o problema. Que na maioria dos textos, se não todos os problemas que chegaram até Jesus, alguém trouxe. Só que agora o problema será apresentado não por outros, será por ele mesmo. E ele vai nos provar algumas verdades aqui. Porque ele olha para Filipe, percebendo que a multidão vem chegando, e declara para ele dizendo: onde compraremos pães? Cá entre nós, quem falou de pão? Quem falou que teria fome? Quem falou que precisaria comprar alguma coisa? Filipe não disse nada. Os discípulos não cogitaram essa questão. Quem disse foi o próprio Jesus. Só que ele está nos provando pelo menos 2 verdades. Primeiro, eu sempre me antecipo sobre as crises. Segundo, o que ele está dizendo para Filipe é: perceba que vocês estão comigo, mas estar comigo, eu nunca dei garantia para vocês que não teria ausência de algumas coisas. E essa mensagem tem tornado-se necessária muito mais nos nossos dias. Porque o que alguém está pregando por aí para encher igrejas, ministérios e lugares é: venha e seja aliviado das suas dores. Esse não é o evangelho. Venha e nunca mais tenha ausência de alguma coisa. Eu nunca vi Jesus falando sobre isso. Ele nunca deu garantia que não faltaria nada. A única garantia que ele deu é que se tudo faltasse,
Quando Jesus chama os discípulos em Marcos capítulo 1, versículo 17, a expressão do texto é: Jesus olhou para eles e disse: vinde em minha companhia, não tem vírgula, é ponto final. Jesus não disse: vinde em minha companhia, vírgula, não vai faltar pão para vocês. Jesus disse: vinde em minha companhia, não vai faltar recurso para vocês. Ele nunca disse isso. Ele disse: vinde em minha companhia, ponto final. Felipe, por que eu devo me alegrar com isso, irmão? Porque quando ele está dizendo para os discípulos: vinde em minha companhia, logo ele está dizendo: venham comigo. Porque se o pão faltar, se o recurso acabar, se o sustento terminar, se nada te alcançar e você estiver em minha companhia, não tem problema. O problema é ter ausência de pão, mas não estar com ele. É ter ausência de recurso, mas não estar com ele. Agora, se tiver ausência de pão, ausência de dinheiro, ausência de recurso, mas ele estiver no centro da tua casa, do casamento, da família, do ministério, da igreja, fica em paz, porque qualquer hora dessa ele traz recurso de onde não tem. Ele é poderoso. Já que você levantou a mão, eu melhoro para você melhorar o glória. A garantia que ele estava dando é: venham comigo, porque se faltar um pão terreno, vem ele em João capítulo 6, versículo 48. Eu sou pão vivo que desceu do céu. O que ele está dizendo é: pode faltar pão aqui, mas eu sou pão suficiente que alimenta a sua alma. Levanta a mão para o céu. Só quem foi alcançado por esse pão, só quem foi alcançado por essa graça. A raiva do diabo é que ele olha para as nossas crises, olha para as nossas faltas e pensa: agora vai desviar, agora vai afastar, agora vai se desviar. Só que ele vai, olha para cá e percebe que em plena quarta-feira, cansado do trabalho, desesperado depois de tanta prova e tanta porta fechada, você veio para cá e durante 2 horas e meia, levanta a mão para glorificar, chora, pula. Quem vê, nem parece que tem prova, nem parece que tem luta, nem parece que tem levante. Só que não é que tem ausência de prova, é que nós entendemos, em meio às ausências daqui, ele é suficiente. Ele é suficiente. Só que agora ele olha para Filipe e declara isso, e algumas verdades no texto. Por exemplo, ele está falando exatamente para Filipe. Filipe é de Betsaida, 15 quilômetros de Cafarnaum, está perto. Ele sabe qual a porta que ele bate e tem o recurso que ele deseja. Olha para cá. Filipe sabe onde eu vou e encontro o que quero. Quem é que eu busco e tem resposta que eu necessito? Os networks que tem, os telefonemas que pode fazer, os contatos que possui, para que em meio a algumas ausências eu possa ligar, bater, ir atrás, mandar mensagem. Eu sei onde encontro resposta para a minha necessidade. Só que agora Jesus está exatamente no cenário que ele conhece. E agora Filipe não tem nenhum recurso em mãos, e também não tem nenhuma porta para bater. O que Jesus está ensinando Filipe é exatamente isso: fique em paz, porque quando os recursos terrenos acabam, quando os teus contatos não são suficientes para suprir as suas necessidades, sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós acreditamos tanto naqueles que conhecemos, acreditamos tanto em quem conhecemos e temos acesso, que a gente logo sobe em um pedestal para dizer: eu com ausência nunca, eu em falta nunca. Eu conheço muita gente, tenho o telefone de muita gente, aí Deus marca uma quarta e te traz aqui para dizer: por que agora você não vai atrás ainda? Porque existem momentos que aquilo que você tinha como suporte, você não encontrará mais base, não encontrará mais recurso, não encontrará mais o que procura. Só que o que ele está dizendo ao Filipe é: fica em paz.
Porque quando acabam os recursos aqui, é que dá palco para que eu manifeste a minha glória. Filipe olha para ele, só que há uma expressão no texto extraordinária, está no texto. E Jesus fez para prová-lo. Provar quem? O Filipe, ele não. Porque está no texto, ele bem sabia, irmão, o que ia fazer. Não sei se isso alegra o teu coração, porque a dúvida, as incertezas, as inseguranças, os medos, os traumas não partem dele, é no coração de Filipe. A insegurança não é dele, é do outro. O medo não está nele. Aí o que o texto está dizendo é: se tem dúvida em Filipe, para ele não, ele sempre sabe o que vai fazer. Eu paro aqui para dizer ao teu coração: você veio para cá hoje à noite buscando resposta, você veio para cá hoje à noite procurando uma saída, você veio para cá procurando uma palavra, e Deus te traz aqui para dizer: tranquilize o teu coração, porque quando a incerteza domina a sua alma, quando a insegurança toma conta do seu coração, quando você não sabe qual caminho tomar, qual lado ir, o que fazer, eu sempre governo sobre todas as coisas. Levante uma das mãos lá em cima. Eu vim pregar ao teu coração, dizer: fica em paz, porque se você confiou tudo a Ele, você não sabe o que fazer, mas Ele sempre sabe o que vai fazer. Ele sempre tem um caminho a seguir. Só que agora, Filipe olha para ele e faz uma declaração que me preocupa. Eu acredito que é você também. Porque Filipe declara a ele dizendo: ainda que tivéssemos, o que ele está dizendo é: nós não temos, mas ainda que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente. Cá entre nós, sabe o que ele está fazendo? Tentando colocar na calculadora o que é que precisa para suprir a necessidade para aqueles. Só que me preocupa algo aqui, porque se essa declaração tivesse partido da multidão, eu entenderia. Se essa declaração tivesse partido de alguém que não tem o nível de maturidade que ele tem, eu compreenderia. Se essa declaração tivesse partido da boca de alguém que conheceu Jesus agora, eu até entenderia, eu faria uma força para isso. Só me preocupa quando eu vejo que a declaração vem da boca de alguém que é discípulo. Felipe, o que isso tem a ver comigo? Digo agora para não ficar com cara de tacho dizendo que não é com você. Ele nos traz aqui porque eu até entendo. Lá na sua empresa, nós já passamos do meio do ano, e lá alguém diz: esse será o pior ano. Eu entendo essa declaração partindo de alguém que não tem a fé que temos. Eu sinceramente entendo alguém dentro da sua casa que não tem a experiência que você tem, que não viu os milagres que ele já fez, que não desfrutou das bênçãos que ele já fez, declarar isso. Eu só não consigo entender você que canta aqui dentro, prega aqui dentro, pula aqui dentro, dizima aqui dentro, oferta aqui dentro, conhece ele, sabe tudo que ele já fez. Essa declaração é preocupante quando ela vem da boca de alguém que já viu ele alcançando você, te salvando, perdoando os seus pecados. É difícil demais ouvir essa declaração de alguém que já viu ele operando quando a medicina disse: está desenganado, pode levar para morrer em casa. Aí ele foi lá dentro de casa e disse: vou curar aqui então. Eu até entendo essa declaração de alguém que não tem a experiência que você tem. Eu só estou preocupado demais com você que conhece ele, o tanto que você conhece, que já viu o tanto que ele fez, dizer que esse é o ano mais difícil, que esse será o pior ano da sua casa, que esse será o pior ano para crescer, que esse será o pior ano para desenvolver. Eu vim com uma notícia ao teu coração para dizer: se ele fez outra vez, se ele fez uma vez, ele fará novamente. Levanta a mão direita, a mão esquerda lá em cima. Eu vim pregar ao teu coração e dizer, como boca de Deus, a tua alma: se Deus fez milagre na tua casa, se Deus já te resgatou do pecado, se Deus já te perdoou, se Deus já fez tantos milagres, por que
não poderia fazer agora de novo? Por que não poderia fazer outra vez? Ele nos traz aqui para dizer: ordenei ao teu coração, farei outra vez, farei outra vez. Eu vim pegar o coração de alguém e dizer: as suas estatísticas no notebook, escrita em um caderno, calculado na calculadora, não diz respeito ao poder da mão dele. Se ele quiser, ele não depende da sua calculadora, não depende da sua estatística, não depende dos seus números, não depende dos seus créditos, não depende da sua fé, não depende da credibilidade de alguém. Se ele quiser, ele entra lá agora. Ele opera lá, vai. É macanchola, madora, macandora, mal. Levanta a mão direita lá em cima, levanta a mão esquerda na mesma altura. Eu sinto graça para dizer ao coração de alguém: prepare um culto de ação de graça, prepara o testemunho, chama muita gente, porque vem milagre aí, vem milagre aí. Só quem procura posse dessa palavra, glorifique o nome de Jesus. Olhe para cá. Agora, após essa declaração, vai piorar. Só que eu já corro para encerrar. Porque se a declaração, a primeira vem de Filipe, a segunda vem de outro discípulo. O outro discípulo se posiciona para dizer: até tem. Quando Jesus declara dizendo: onde compraremos? Surge a necessidade. De repente, agora o discípulo declara dizendo: tem alguém, há um rapaz aqui, ele tem, olha para cá, é gravíssimo, só que tem um problema. Qual o problema? Ele tem, só que ele só tem 5 pães. Ele tem, só que ele só tem 2 peixes. Falei: por que isso é preocupante? Por causa de quem está declarando isso. Porque o que ele está dizendo é simples, porém nós conhecemos e vemos até hoje. Já que os discípulos não têm pão, já que os discípulos não têm peixe, e ficaria feio declarar para a multidão que os discípulos que acompanham Jesus não têm pão para servir, não têm peixe para servir. Então, já que eles não têm, mas aparece alguém que tem, a tentativa é a mesma que acontece até hoje: vamos diminuir o que o outro tem, para que não apareça a nossa ausência. Oh, irmão, sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Esse tanto de gente que se levanta para criticar e sobe em um pedestal como se fosse autoridade para apontar alguma coisa, é que eles carregam ausências, e para que ninguém note as suas ausências, eles tentam diminuir o que os outros têm. Aí eles sempre sobem em um pedestal e dizem a você: para de cantar, esse negócio não é para você, para de pregar, essa chamada não é para você, para de acreditar que ele vai salvar a sua casa, não é para você, para de acreditar que ele vai aumentar a sua empresa, não é para você, porque eles têm ausência. Só que para que ninguém perceba as ausências que ele tem, aí eles tentam diminuir o que você tem. Porque se você fica diminuído, envergonhado, pega os 5 pães, os 2 peixes e devolve na bolsa e vai embora, não aparecem as ausências deles. Só que hoje à noite nós nos levantaremos aqui para dizer: pode até ser pouco, pode até ser pequeno, mas eu entendi o lugar que eu devo estar, eu aprendi qual é o ambiente que eu devo estar. Felipe, como é? Eu vim dizer ao teu coração que com pouco recurso guardado sempre será pouco recurso, mas com pouco recurso diante de Jesus, o que era pouco, ele fará coisa poderosa. Levante uma das mãos lá em cima. Eu vim dizer
vai te levantar como porta-voz dele. Você precisa tomar posse disso e acreditar. Ninguém vai diminuir o que eu tenho, ninguém vai reduzir o que eu carrego. Pode ser pouco, mas na mão dele é coisa poderosa. Jesus tem uma atitude que me ensina muito, eu já encerro. Porque Jesus ouve a declaração, só que você não vai olhar no texto ele dizendo uma palavra respondendo essa indagação. Ele só diz: mande que todo mundo se assente. Jesus está nos ensinando uma lição que você já sabe, só que às vezes os dias passam e você se perde. Para de responder todo mundo. Jesus poderia parar ali, debater com o discípulo, ensinar ele, mas ele entendeu: tem coisas que não merecem pausa para resposta. Oh, irmão, para de querer explicar tudo para todo mundo. Para de querer dar explicação para todo mundo. Se eu fosse tentar dar explicação para todo mundo, a gente perde tempo demais. Se eu ficar tentando responder quem bate na internet, você perde tempo demais. Então faz o seguinte: continue caminhando, continue avançando, continue prosseguindo. Jesus libera uma palavra, manda que todos se assentem. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes e nos ensina uma verdade. Porque na mão dele ainda é 5 pães, ainda é 2 peixes. Só que o que ele estava ensinando, tanto o menino, mas principalmente aos discípulos, é: aprenda a celebrar aquilo que já tem. Eu sei que vai apertar a glória. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a cura do câncer para fazer culto de ação de graça. A gente quer uma grande cura, um grande milagre, só que ele já te livrou de tanta coisa e não foi motivo para você celebrar. Deus nos traz aqui para dizer: pare de esperar grandes coisas para agradecer. Celebre aquilo que eu já coloquei na sua mão. Celebre aquilo que você já tem. Eu vim pregar no teu coração dizer: enquanto você murmura, lamenta e reclama, dizendo e amaldiçoando o teu casamento, tem muita gente de olho no teu casamento, tem muita gente de olho no teu ministério, na tua família, na tua empresa. Aí Deus te traz aqui para dizer: agarre aquilo que eu já te dei, abrace aquilo que eu já coloquei na sua mão e celebre o que tem agora. Porque o processo do milagre para a grande colheita não é celebrar depois que tudo acontece, é celebrar na caminhada, é celebrar no processo. Enquanto você agradece aqui, ele multiplica lá. Enquanto você agradece aqui, ele abre lá. Enquanto você celebra aqui, ele entra lá. Se tem alguém que toma posse dessa palavra, levante uma das mãos aos céus e celebra em nome de Jesus. Prometo que agora de fato eu parto para a conclusão. Só que há 3 verdades, eu vou ser bem rápido, que alegram meu coração. Primeiro, esse menino, quando sai de casa, ele não sabia que teria uma necessidade e os pães que ele carrega seriam úteis. Só que ele não deixa de sair de casa sem pão e peixe. Felipe, o que é que ele está me ensinando que tem a ver comigo? Tudo. Pare de esperar que as oportunidades apareçam para se preparar. Ande preparado para todas elas. Felipe, eu vou me consagrar quando o pastor me ligar que eu vou pregar. Está perdendo tempo. Felipe, eu vou me colocar em tempo de santidade quando o pastor colocar a mão sobre a minha cabeça e me designar ao ministério. Está perdendo tempo. Felipe, eu vou começar a escrever mensagem quando o telefone começar a tocar. Está perdendo tempo. Porque enquanto as portas não abrem, os milagres não chegam, as oportunidades não vêm, é tempo de preparo. Ninguém vai poder arrancar o preparo de você. Então pare de esperar. É por isso que tem gente que está diante de grandes oportunidades, aí fica com cara de ué, porque não sabe o que fazer, porque no tempo que ela para se preparar, reclamou. Aí Deus te traz aqui para dizer: aproveite o tempo que aparentemente eu não estou fazendo nada, porque enquanto a oportunidade não chega, a porta não abre, eu estou preparando você. Levante uma das mãos lá em cima. Eu vim pregar esta noite no
dizer que se o diabo pensou que nós esperaríamos grandes oportunidades para nos colocarmos na brecha, ele que mata é retirada, porque a partir de hoje nós nos consagraremos sem oportunidade, jejuaremos sem oportunidade. A oração não é pelo cargo de pregar, intimidade não é pelo cargo de cantar, é preparação. Prepara Só que Jesus pega, o texto é extraordinário, porque o texto apresenta dois grupos. Primeiro grupo, discípulos que têm nome. Você conhece o nome dos 12? Eles já viram Jesus operando inúmeros milagres. No primeiro, em João 2, estão lá. Em todos os outros, estão lá. Há 3 que ainda são mais íntimos, estão, de outros não estão. Só que enquanto os que têm nome não têm pão, o texto apresenta alguém que, qual o nome dele? Eu não sei. Talvez você é mais crente, mais pentecostal, mais inteligente, não é difícil. Mais inteligente e sabe, eu não sei. Nem dele, nem do pai, nem da mãe, nem de onde veio, qual cidade veio, nem para onde vai. Eu só sei de uma coisa, o nome dele não interessa. O que interessa é que na necessidade de alguém, ele tem pão para servir. Eu vim dizer ao teu coração que se a igreja brasileira deseja o avivamento que pregamos, cantamos e postamos, o avivamento começa aqui. Quando eu entendo que o nome que aparece nunca será o meu. Eu sei das guerras que a nossa geração vive diariamente, destruindo ministérios e chamadas para se promover, para se colocar em oportunidades, para se colocar em palcos, congressos e oportunidades. Só que Deus nos traz aqui para dizer: o tempo de avivamento só começará quando a igreja brasileira entender que o que importa não é o meu nome, que o que importa não é de onde eu vim. Chega de subirmos aqui para pregar ou dizer aonde viajamos, a casa que moramos, o carro que andamos, a roupa que vestimos. Se eu quiser saber para onde você viaja, qual carro você anda, eu entro na sua rede social. Aqui no altar não nos importa salário, não nos importa riqueza, não nos importa certificado. Aqui o que importa é o pão vivo que desceu do céu. O que nos importa é o pão vivo que desceu. Só que agora, povo sentado, Jesus pega, dá graça, entrega a multidão come, e eu encerro exatamente nessa expressão, porque a multidão come, todos estão fartos, é o texto que diz. Só que de repente parece que vai acabar assim. Todo mundo comeu, hora que der a vontade cada um vai embora, o tempo continua, Jesus segue viagem, cada um para sua casa e ponto final, mais um milagre. Só que Jesus é extraordinariamente maior do que aquilo que eu penso. Porque todos estão fartos, saciados. De repente, Jesus olha para os discípulos e diz: recolham todos os pedaços que sobraram. Irmão, cá entre nós, o que é que Jesus está dizendo? Se esses discípulos, no começo do texto, nem acreditavam que teria milagre. Jesus está dizendo para os discípulos que no começo do texto nem acreditavam. Lembra que Filipe disse que nem que tivesse dinheiro, e não tinha, daria para comer. Lembra que quando André olha para o menino, ele declara dizendo: é pouco, eles não acreditam em milagre. Aí Jesus olha para todos fartos e diz: recolham, por 2 verdades. Primeiro, porque nada vai se perder. Eu vim até aqui para dizer ao teu coração e à tua alma: se prepare, porque tudo que Deus está fazendo neste momento e neste tempo, nessa estação, não se perderá nada. Felipe, melhora. Deus nos traz aqui hoje à noite para dizer: tem gente que ainda não está aqui, mas a palavra do altar que
não vai se perder ninguém, não vai ficar ninguém para trás. Eu profetizo sobre esse ministério neste ano, este será o ano, até o fim do ano, que famílias entrarão por essas portas dizendo: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas os meus filhos que estavam nas drogas decidiram retornar. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha que sair do culto e ir no bar buscar o meu marido. Olha ele de terno e gravata do meu lado hoje. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a papelada do divórcio só faltava assinar. Mas olha a minha casa aqui, meu casamento aqui, minha família aqui. Deus te traz aqui para dizer: nada vai se perder. Os teus filhos não ficarão para trás, a tua casa não ficará para trás. Eu sinto graça e autoridade para dizer: Ministério Judá, se prepare para o tempo de colheita, se prepare para o tempo de alargar as tendas, se prepare para o tempo de crescimento, se prepare para o tempo de avançar, porque Deus nos traz aqui para dizer: não vou perder ninguém, não vou perder ninguém, não vou perder. Mas se essa é uma lição, a outra lição dele é: eu estou mostrando a vocês, os mesmos que não acreditavam que teria milagres. Só que cá entre nós, e pensa comigo, eles não acreditavam que teria milagre. Só que agora Jesus começa o tempo do milagre. Aí cá entre nós, certeza que com aquela cara de meio desconfiado, mas um olha para outro e diz: essa passou por pouco, ele fez, mas talvez fez só na quantidade exata de quem está aqui. Vai suprir para os que estão aqui, mas ninguém mais pode sentir fome, senão não vai ter. Certeza que ele fez na medida. Aí Jesus para, percebe todo mundo cheio, saciado, farto, e diz: agora recolha. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: recolher o quê? Se nós nem acreditávamos que teria milagre para agora. O que Jesus estava ensinando os discípulos e a todos nós que aqui estamos é: eu vou suprir as suas expectativas. Oh, irmão, eu vou dizer de novo: eu vou suprir as suas expectativas. Eu não sei se mais alguém assim como eu já entrou em cultos dentro da igreja, em que nós viemos para cá e a nossa oração é: faça um milagre para hoje, faça um milagre para agora, faça um milagre para essa semana. Só que Deus, que é muito maior do que nós, sabe que nós queríamos um milagre só para uma estação, mas Ele se antecipa para dizer: eu não tenho milagre só para essa estação, eu não tenho milagre só para esse momento, mas o que eu estou fazendo alcançará outras estações da sua história. Levante uma das mãos lá em cima, levante uma das mãos o mais alto que você puder e feche os olhos por alguns segundos. Eu caminhei até aqui para dizer ao teu coração, para dizer à tua alma: tem lágrimas sendo derramada e não há dúvida de que Deus está entre nós. Deus nos traz hoje à noite aqui, nos assenta aqui, para dizer ao nosso coração e à nossa alma: se prepare para celebrar, se prepare para comemorar, porque o que você achava que seria um milagre para uma estação, para um momento, designado só para um dia, designado só para aquele momento, eu te trouxe aqui para dizer: o que eu estou fazendo não é só para agora, o que eu estou fazendo não é só para hoje. Enquanto tem alguém que declara do lado de fora dizendo que esse é o ano da crise, que esse é o ano que não dá para crescer, que esse é o ano que não dá para avançar, Deus nos traz aqui para dizer: o que eu estou fazendo na sua casa vai abençoar a sua casa todos os dias da sua vida. Eu vim dizer ao teu coração: pode celebrar, porque não vai faltar pão, pode celebrar, porque não vai faltar a mão de Deus.
Eu quero orar com você e por você. Posso chamar, pastor? Com a permissão do pastor, dos pastores. Eu queria que você tivesse coragem e ousadia para sair do seu lugar e vir até o altar. Mas espere. Por favor, não venha se você estiver em um desses grupos. Eu vou, porque o do lado foi. Não venha. Eu vou, porque alguém me puxou. Não venha. Ou eu vou, porque senão o pregador vai ficar sem graça. Não sou movido a isso, não venha. Mas eu queria que você viesse. Se você sair do seu lugar e vir até